Olá pessoal, eu sou Wallace Armani, professor de idiomas, e hoje eu vou falar um pouco sobre os 5 pilares do aprendizado de idiomas. Pelo que eu tenho percebido, as pessoas quando elas vão aprender idiomas, elas se baseiam em 5 coisas, que são estudo, trabalho, turismo, relacionamento e realização pessoal. Quando a gente fala de estudo, que é a primeira coluna, ou o primeiro pilar, a gente pensa em várias possibilidades que nos levam a aprender um idioma. Por exemplo, fulano vai fazer uma prova de mestrado para poder, na UFMG, por exemplo, ou numa universidade qualquer. Então, já começa a ver qual é a necessidade que essa pessoa tem. A outra coisa, ela está pleiteando uma bolsa numa universidade europeia ou americana para poder conseguir fazer um intercâmbio de 6 meses a 1 ano. A outra possibilidade existe um curso fora do país, esse curso é muito interessante, mas eu não falo inglês, por exemplo, eu não falo italiano, eu não falo espanhol. Eu vou precisar de me matricular num curso de idiomas regular ou ter aulas particulares para poder me trabalhar nesse sentido. Daí 2, 3, 4 meses, quem sabe, eu vá para fora do país fazer um curso. Então, tudo aquilo que rodeia o âmbito dos estudos, e aí, tanto formal como informalmente, aí quando eu falo informalmente é o quê? A pessoa que às vezes ela tem interesse ou ela precisa na universidade de ler artigos acadêmicos. Ela não tem que saber falar o idioma, mas o professor passa uma lista de referências e essa pessoa precisa de ler nesse idioma. O que vai acontecer? Há uma necessidade de aprender o idioma para o estudo. Ou mesmo se preparar para uma palestra, uma conferência, um seminário. Então você precisa de se expor naquele idioma. Ou seja, daí vocês começam a pensar nas possibilidades que nós temos de precisar de saber um idioma em função do pilar 1, ou a coluna 1, que é o estudo. E se eu quiser, por exemplo, aprender um terceiro idioma? Já que eu falo português, vamos supor que eu fale inglês e queira aprender, por exemplo, alemão. Às vezes é mais fácil encontrar material de estudo da língua alemã em inglês do que em português. Se você já fala o inglês, fica mais fácil para poder aprender uma terceira língua estrangeira. Então vamos pensar, isso aí é o pilar do estudo. Agora vamos entender o que é o pilar do trabalho, que é muito importante. Uma empresa belga abre um edital e contrata gestores ou contrata analistas de TI ou de áreas afins para trabalhar na Bélgica daqui 3 meses. Quem vai ser a pessoa que vai conseguir pleitear aquela vaga, vai conseguir aquela vaga, é a pessoa que fala a língua exigida pela empresa no ato da contratação. Isso é um caso. No outro você trabalha no Brasil, sabe que na sua empresa há um processo, está sendo estudado um processo interno de acesso a outros cargos. Às vezes, dentro de um processo seletivo interno, dentro da própria empresa, eles já sabem mais ou menos, junto com o setor de RH, quem tem um perfil mais afinado com aquela vaga. Mas eles pensam o seguinte, essa pessoa tem que falar inglês, ou tem que falar alemão, ou ela tem que falar mandarim, porque às vezes essa pessoa vai ser encarregada de lidar com clientes externos, com os stakeholders, que estão aliados àquela empresa. Uma outra possibilidade, tem muitas vagas, muitas possibilidades de emprego fora. Você vai precisar de se comunicar num idioma estrangeiro. Então, daí vocês começam a ver a gravidade que o mercado hoje pede para quem fale uma língua estrangeira. Nesse caso, quanto mais línguas estrangeiras você falar, melhor. Porque se eu tenho um currículo similar ao teu, eu fiz graduação e pós-graduação na mesma faculdade e universidade que você. Eu falo inglês, você fala inglês, mas além do inglês eu falo, por exemplo, o inglês e o alemão, o que vai acontecer? Eles vão me contratar e não vão te contratar. Então comecem a colocar isso na cabeça. Vamos agora para o terceiro, que é aquele mais prazeroso, mais gostoso, que é turismo. Quando se fala de turismo, a gente tem que entender que eu fico alguns meses, até alguns meses fora do meu país. Não pode chegar a 365 dias. 365 dias já decreta residência.
vou para os Estados Unidos, ou vou para a Austrália, ou vou para o Japão, ou vou para a Bélgica, para a China, não importa onde. É interessante eu falar a língua local daquele povo. Pelo menos para poder pedir um café, entrar numa loja, comprar alguma coisa, fazer o check-in e o check-out no hotel. Se eu faço isso em inglês, é muito bacana. Mas a gente tem que pensar que nem todos os lugares do mundo falam inglês. E nem todas as pessoas no mundo estão preparadas para falar inglês. O mais interessante é sabermos o mínimo necessário para estabelecer comunicação com alguma pessoa ou um povo na língua local. Vocês vão perceber que isso abre portas numa outra esfera e a gente acaba, como turistas, sendo mais bem recebidos. Vamos para o quarto pilar, ou quarta coluna, ou quarto ponto. Hoje vivemos em um mundo globalizado. Então, depois de 1990, não dá mais para pensar que as pessoas não estão conectadas. Pelo menos metade ou quase metade das pessoas no globo estão conectadas. Muitas delas querem trocar experiências. E o que acontece? E se porventura eu começar a me interessar por uma pessoa do Japão? Os relacionamentos, eles são feitos a todo instante, eles são a base da nossa comunicação. E hoje é muito comum vermos pessoas que se mudam de país para poder ficar próximo da pessoa amada. Ou seja, você conhece alguém na internet hoje que mora no México. Às vezes ela vem para cá ou você vai para lá. Aí a comunicação tem que ser estabelecida e aí o vínculo afetivo é muito forte. Às vezes famílias inteiras em que o pai é brasileiro, a mãe é polonesa e eles moram na Inglaterra, por exemplo. Aí eles comunicam entre si em inglês, mas o pai, que é brasileiro, ensinou para os filhos português e a mãe, que é polonesa, ensinou para os filhos o polonês. Estabelecem que em casa eles falem inglês para se comunicar, todo mundo se comunicar, e na escola, na vida social das crianças, elas vão estabelecer comunicação em inglês. Mas no seio familiar, naquele relacionamento pessoal, que é mais próximo, mais íntimo, a comunicação é feita numa terceira língua, ou numa segunda, ou numa quarta língua. Então é legal a gente entender isso. E aí eu guardo o quinto, que para mim ele é o mais especial de todos. Ele é o mais delicado e é aquele que pega diretamente todas as nossas emoções, que é a realização pessoal. Estudar fora do país tem a ver com realização pessoal. Ganhar uma bolsa de estudos tem a ver com realização pessoal. Ler um livro numa língua estrangeira é realização pessoal. Assistir um filme em uma língua estrangeira é realização pessoal. Arranjar uma namorada ou namorado que fale uma língua estrangeira é uma realização pessoal. Ou seja, tudo que eu poderia falar de educação, estudo, trabalho, turismo, relacionamento, eles podem ser englobados nessa estrutura maior que é a realização pessoal. Então, quando você procura saber uma língua estrangeira, o mais interessante é por que eu quero aprender. Tudo isso é realização pessoal. Então eu espero que vocês hoje entendam claramente o que ou quais são os motivos ou 5 pilares para se aprender uma língua estrangeira. Vamos lembrar: estudo, trabalho, turismo, relacionamento e realização pessoal.